O programa Momento Jurídico está recebendo a doutora Andréa Visoto, procuradora do município de Porto Alegre, mestre e doutora em Planejamento Urbano e Regional pela URGS. Um prazer muito grande recebê-la no programa. Doutora Andréa, o plano diretor é um instrumento para dirigir o desenvolvimento dos municípios nos seus aspectos econômico, físico e social. Nos explique mais a respeito, por favor. O plano diretor é um instrumento básico de política urbana e, como tu colocaste, hoje, atualmente, ele não trata só da divisão de solo, parcelamento do solo. Ele precisa trazer, junto com essa gestão, os aspectos sociais, econômicos, inclusive educacionais, porque, veja bem, dentro de uma cidade, se você não tem isso planejado, escolas distribuídas ao longo do território urbano, postos de saúde distribuídos ao longo do território, você tem um problema de acesso, né, educacional. Então, o plano diretor, ele cada vez vem ganhando mais força, porque as pessoas começam a se dar conta desse caos que acontece na cidade, né, e começam a se perguntar o porquê disso. No seu entendimento, qual o papel do município no planejamento urbano e também na gestão da cidade? Também bem lembrada a diferenciação que fizeste entre planejamento e gestão, né? Porque planejamento é intenção, gestão é execução. E o papel do município é essencial, porque ele executa a política urbana, né? Eu gosto de dizer que nós moramos na cidade, né? O nosso palco de vida é a cidade. Então, o papel do município aí é essencial. O plano diretor dos municípios deve ser revisado a cada 10 anos. O processo necessita de votação na Câmara e também a sanção do prefeito. Qual a importância deste debate para a cidade? É essencial o debate prévio, inclusive, ao envio do projeto para a Câmara de Vereadores, né? Isso por questão de gestão democrática, que o Estatuto da Cidade, que é a lei que dá as diretrizes gerais sobre política urbana, estabelece a participação popular e a gestão democrática da cidade, não só na elaboração, como na votação e no acompanhamento. Então, esse debate ele é muito importante, seja feito através de audiências públicas, de votações, reuniões. Ele já deveria estar acontecendo, né, com os vários setores da cidade, porque a cidade ela é, por si só, um espaço de conflito de interesses. Então, o plano diretor, de uma certa forma, ele serve para arranjar, para organizar esses interesses dentro da cidade. E a curiosidade de que a revisão acontece de cada 10 em 10 anos é em razão dessa dinâmica, né? A cidade, a gente costuma também dizer que a cidade que adormece não é a cidade que desperta, né? Porque poderia ser até em menos tempo, não é? Em menos tempo, né? Nada impede, é no mínimo a cada 10 anos. Porque se a gente olhar para a nossa cidade, por exemplo, lembrando de Porto Alegre, há 10 anos atrás, ela está bastante diferente. É verdade. Né? Então, é essencial. A meu juízo, nós já estamos atrasados nessa discussão. E qual o papel dos procuradores municipais neste processo? Bom, o procurador municipal trabalhando com planejamento urbano é alguma coisa meio rara ainda, né, no âmbito brasileiro, mas cada vez mais necessário. Por quê? Qual é o papel do procurador municipal? Ele desenha, ele formata juridicamente aquilo que os urbanistas, os arquitetos desenharam para a cidade, né? Fizeram um planejamento, nós vamos fazer a organização jurídica. Então, o papel do procurador municipal aqui, não só na elaboração, mas na execução da política urbana, é fundamental, né? Tanto que os concursos de carreiras jurídicas, né, o concurso de procurador do município incluiu a disciplina de direito urbanístico, mas a gente vê essa disciplina e esse tema sendo abordado nos demais concursos das demais carreiras jurídicas, dada a importância que o assunto vem tomando. Existe uma emenda de autoria do senador Flávio Bolsonaro que tira da Constituição Federal o capítulo da política urbana. Qual o impacto desta medida para as cidades, doutora Andréa? É bom lembrar que a Constituição de 88, por primeira vez, trouxe separadamente a política urbana tratada num capítulo específico, né? Então, o objetivo, pelo que a gente lê da emenda e pelo que a gente vê do discurso, né, do governo federal, é no sentido de, a meu juízo, um retrocesso, porque a propriedade ela volta a ser vista a partir do olhar do proprietário.
quando a Constituição Federal ela está toda estruturada na propriedade vista a partir da sua função. Ou seja, posso dizer assim, propriedade sem função no Brasil é uma propriedade que não tem proteção do ordenamento jurídico. Essa emenda busca, como eu disse, ao meu juízo, retroceder no sentido de que os proprietários tenham a legitimidade para usar meios, digamos, de legítima defesa da sua terra, né, como se nós estivéssemos num período napoleônico, né? Então, a meu ver, é um retrocesso. Por outro lado, a retirada desse capítulo da Constituição Federal por si só, ela não prejudica o todo, porque o DNA da Constituição Federal ele é todo voltado para o social e para o coletivo, né? Então, talvez isso que venha a ser um remédio, né, entre muitas aspas, ele não vai surtir efeito algum, porque nós temos lá as garantias fundamentais, os direitos fundamentais, que estão todos estruturados a partir da propriedade vista pela sua função, né? A função social da propriedade, a propriedade é garantida no Brasil através da sua função social. Sobre o plano diretor, mais algum detalhe importante que a senhora queira destacar? Sim, os planos diretores, foram feitas pesquisas recentes mostrando que os municípios brasileiros não se utilizam dos instrumentos urbanísticos que estão previstos no Estatuto da Cidade, não adotam esses instrumentos urbanísticos da forma como poderiam. E isso, de uma certa forma, prejudica os municípios, porque esses instrumentos urbanísticos, alguns deles, são formas de financiamento não tributárias das cidades. E eu me refiro aqui especialmente aos índices construtivos, né, que é um bem público, é um patrimônio, é um ativo financeiro, e que ele precisava ser melhor gerido, melhor planejado, né, e alguns municípios até adotado, alguns municípios ainda não adotam, né. Então, essa mera previsão no plano diretor, mas sem uma regulamentação dos instrumentos urbanísticos, é uma lástima, porque as cidades poderiam ser melhor organizadas a partir daí, inclusive financeiramente. E é também papel do procurador municipal controlar, fazer este controle? O controle ele vai chegar à Procuradoria do município através de uma forma preventiva, né, ou até mesmo judicial, né, numa ação judicial. Então, a atuação aqui, nós temos as procuradorias em cada secretaria, elas vão fazer esse controle dentro do sistema de controle interno de uma forma preventiva. Muito bem esclarecido. Obrigada por nos receber, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade, doutora Andréa. Obrigada, foi um prazer.